referimos à volta do Senhor Jesus, tem como objetivo principal alertar os salvos a estarem convenientemente preparados para o arrebatamento da igreja. Então guarda isso. O objetivo principal dos sinais é manter a igreja despertada e preparada para o arrebatamento que acontecerá. A segunda vinda de Jesus Cristo e o fim de todas as coisas parece algo fictício, inconcebível para aqueles que não creem em Deus. Veja que isso que a lição nos apresenta e a realidade que nós vivemos já aconteceu em tempo passado. Já aconteceu com Noé na construção da arca, já aconteceu com Ló fugir de Sodoma e Gomorra. Os seus gêmeos não criam, os contemporâneos de Noé também não criam, coisas que não haviam acontecido. E quando Noé anuncia o que estava por acontecer, eles não deram credibilidade, não criam que aconteceria aquilo. E de igual forma, hoje, pessoas que não creem em Deus, elas pensam ser algo fictício, algo impossível de acontecer. O arrebatamento da igreja, Jesus ele voltar, porque é algo que nunca aconteceu. A mente humana, o olho humano nunca viu isso. Mortos ressuscitar e os vivos sendo transformados, desaparecer simultaneamente uma multidão da terra. Mas seguramente se cumprirá, pois Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas suas palavras não. Mateus 24, versículo 35 é onde está essa referência. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então seguramente Jesus voltará, porque a sua palavra é fiel e ele é um Deus verdadeiro, o Deus que não mente. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. E o principal objetivo dos sinais que nós vamos estudar é manter os crentes, os salvos, alertas e estarmos devidamente preparados para este grande acontecimento. E a volta de Jesus está mais próxima do que podemos imaginar. Como afirma que a sua volta é iminente, ou seja, está próximo, é algo que vai acontecer a qualquer momento. Mediante os sinais que evidenciam esse grande acontecimento escatológico, estejamos atentos a cada um dos sinais. Então vamos aqui, na primeira divisão, nós vamos ver os sinais na vida da igreja. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. No arrebatamento, Jesus vem para buscar todos que amam a sua vinda. Porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, a segunda fase, quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. E nós temos aqui 3 referências bíblicas que faz essa distinção. A segunda vinda de Jesus, ela será constituída de 2 fases distintas. Na primeira fase, Jesus ele vem de forma invisível para a igreja, é o rapto. No momento, no abrir e fechar de olhos, ele remove a igreja, ele não pisa na terra. E a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. A igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares. Mortos ressuscitam, vivos têm o seu corpo transformado, que creem em Jesus. Agora, na segunda vinda em glória, os pés de Jesus já tocam o chão. Aí ele já desce, conforme diz Zacarias, ele desce sobre o monte das oliveiras, e ali fez-se a batalha então do Armagedon. Então são 2 fases distintas. Na primeira ele vem para a igreja, e na segunda ele vem para
julgar os ímpios que não creram na sua obra e no seu sacrifício. Nós temos alguns outros textos que fazem a distinção entre arrebatamento, a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase da segunda vinda. 1 Coríntios 15, 52, Jesus vem no momento e levará os seus para os céus. Isso no abrir e no fechar de olhos, vai ser algo muito rápido, uma fração de tempo quase que indivisível, algo muito rápido que acontecerá no arrebatamento da igreja. Já em Mateus 24, 30, diz que Jesus, ao voltar, será visto por todos os povos da terra. No arrebatamento, só a igreja ouve o soar da trombeta, mas na sua segunda fase da segunda vinda, então todos os povos da terra verão a vinda do Senhor Jesus em glória. E nós temos alguns ensinos figurados na Bíblia sobre o mesmo assunto. Por exemplo, Enoque foi transladado antes do dilúvio destruidor. Gênesis 5:24 e Hebreus capítulo 11, versículo 5. Isso é uma figura da igreja sendo arrebatada antes do juízo sobre o mundo, na volta de Jesus em glória. Na semana passada, o Jack News, ele fez essa distinção. Somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, nós seremos arrebatados antes deste acontecimento, a grande tribulação e a manifestação do anticristo. E esse ensino do arrebatamento de Enoque, para nós, é um ensino precioso, porque simboliza o que vai acontecer com a igreja. Ela será arrebatada antes do juízo de Deus. Também, Elias, ele foi arrebatado antes da conquista de Israel por seus inimigos. Segundo Reis 2:11, ele foi levado aos céus. E é uma figura dos santos que serão transladados no arrebatamento e não provarão a morte. É um outro ensino. E o terceiro ensino, Ló, posto a salvo antes de Deus subverter a cidades ímpias de Sodoma e Gomorra. Jesus disse que assim será quando ele vier. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Deus guardará a igreja e ela não passará pela grande tribulação. E é importante nós fazermos essa distinção, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja e a sua segunda fase da segunda vinda, quando ele vem em glória com os anjos e com os santos para executar juízo sobre os ímpios que estarão aqui e o julgamento das nações. Ok, nós temos aqui os sinais da vida da igreja, e o primeiro sinal que antecede o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, os falsos cristos e falsos profetas. O crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Estejam atentos a essa verdade, que essa proliferação de falsos cristos, de falsos profetas, na verdade, é um sinal de Deus para que a igreja esteja alerta e preparada para o arrebatamento. E nós já fizemos a leitura que o arrebatamento vai ser iminente. Nós vamos ouvir isso muitas vezes. O arrebatamento da igreja é algo iminente, que pode acontecer a qualquer momento. E essa proliferação que presenciamos nos nossos dias, é verdade que nos tempos de Paulo, nos tempos de Pedro, nos tempos de João, já haviam os falsos profetas, é verdade, mas nós vemos uma intensificação, uma multiplicação de falsos profetas, de falsos cristos. Eles conseguem muitos adeptos que os seguem, e nós vamos ver uma das razões porque muitas pessoas o seguem. E nós, como cristãos, servos de Deus, nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos a este sinal, para nós não sermos enganados. Precisamos conhecer o quê? Precisamos conhecer a Palavra de Deus.
Se nós não conhecemos a palavra de Deus, é muito provável que nós sejamos enganados, porque o texto que nós fizemos a leitura, que Jesus disse que virão falsos cristos e falsos profetas, a ênfase do texto está em muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e muitos serão enganados. E se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, podemos sim ser enganados. Precisamos conhecê-la. Não negligencie o estudo bíblico. Leia e medita na palavra de Deus, pois ela é um escudo protetor contra falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Leia a Bíblia, estude-a sistematicamente e, junto com o estudo da palavra de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. O conhecimento bíblico, a comunhão com o Espírito Santo, para que nós não sejamos enganados por estes que Jesus disse que vai surgir. Vai surgir muitos cristos, falsos cristos e falsos profetas vão surgir. E a única maneira da igreja não ser enganada por estes é o conhecimento das Escrituras, e esse conhecimento vai vir do estudo sistemático, persistente, da leitura bíblica e da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Os falsos cristos e falsos profetas, eles costumam ter grande, o quê? Grande eloquência, carisma e boa argumentação. Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. O discernimento é um dom do Espírito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Dom do Espírito de discernimento, junto com o conhecimento da palavra de Deus. Pois via de regra, falsos profetas, falsos cristos, eles têm essa boa argumentação, têm eloquência e têm muito carisma. E a igreja, os irmãos são leitores da Bíblia, ali em Atos capítulo 17, os presbiterianos, eles examinavam aquilo que Paulo estava dizendo para ver se realmente o que ele dizia estava de acordo com as escrituras que eles possuíam, o Antigo Testamento, para ver se estava tudo certinho. E nós não podemos apenas ser levados pela eloquência, pelo carisma e pela boa argumentação. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Então o fruto, a vida que se vive, e se vive para a glória de Deus, e o ensino que se professa. E para saber o que ele está professando, se é de Deus ou não, nós precisamos de um crivo infalível. E infalível é a palavra de Deus. E se nós não tivermos a palavra de Deus, o conhecimento, é diferente. Nós temos tempo de frequência de igreja. É muito diferente ter tempo de frequência de igreja e ter conhecimento da palavra de Deus. E essa comunhão com o Espírito Santo, o dom do discernimento. Vejam que os últimos dias haverá essa proliferação, essa multiplicação de falsos profetas. E nós temos que buscar os dons espirituais, dom do discernimento, para nós sabermos qual Espírito está agindo através daquela vida que está dizendo alguma coisa. Mesmo que haja uma grande movimentação, haja uma reunião de muitas pessoas, vocês podem ver ali em Êxodo capítulo 32, que havia uma multidão de pessoas que estavam fazendo uma celebração. E Josué, quando está descendo o monte com Moisés, ele diz para Moisés: é um sinal de guerra. E Moisés, com discernimento de Deus, discernimento espiritual, falou: não é sinal de guerra, nem de vencedores, nem de vencidos. Eles se entregaram aos prazeres. Então veja, eles estavam fazendo uma festa, eles estavam celebrando, mas Deus não estava naquela celebração. E nós precisamos, neste tempo do fim, do conhecimento das Escrituras, somado com a comunhão do Espírito Santo, para que nós não sejamos enganados e nem levados pela boa argumentação, boa colocação de palavras, a eloquência, a forma que fala. Vamos para as Escrituras, se o que está dizendo está de acordo com
a regra de fé, prática e conduta da igreja, a Bíblia Sagrada. Ela é o nosso crivo infalível da palavra de Deus. Veja aqui que na nossa lição, acautelai-vos que ninguém vos engane. A ênfase do texto está aqui, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então muitos virão, e muitas pessoas serão enganadas, por essas três características que nós já fizemos menção. A cada dia, isso não está na lição, tá bom? A cada dia fica mais difícil nós contestarmos ensinamentos falsos. Cada dia se torna mais difícil, porque uma grande parte das pessoas já os aceita como verdadeiros. Pela falta do conhecimento da palavra de Deus, aliado junto com a comunhão com o Espírito Santo, ele já tem o falso como verdadeiro, e está muito difícil fazer a refutação desses ensinos. Esse duplo sinal, aumento de enganadores e proliferação de seguidores do erro, inclusive entre crentes, como Jesus ele falou, que muitos seguirão, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, segundo Timóteo, capítulo 4 e versículo número 3. Vejam, haverá a proliferação, a multiplicação de falsos profetas, mas também haverá a multiplicação de seguidores, e seguirão essas pessoas devido à sua eloquência, e não haverá ênfase no sacrifício do Calvário, a ênfase do arrependimento, uma transformação de vida. Os objetivos serão outros. Não são poucos os enganadores que surgirão nos dias que antecedem ao arrebatamento da igreja. A cada dia aumenta o número de falsos profetas, que são na verdade verdadeiros lobos. Atos capítulo 20, verso 29, quando Paulo fala, depois da sua partida, entrariam lobos no meio do rebanho que não pouparia, que tem aparência de piedade, segundo Timóteo capítulo 3, verso 5, 1 Reis capítulo 3, do 15 a 18, quando Deus fala para o profeta não voltar pelo mesmo caminho, e um outro profeta velho vem e diz para ele que um anjo lhe apareceu e falou, não, o anjo me falou para você voltar, e na verdade ele estava sendo enganado, e ele voltou, de acordo com a palavra daquele profeta velho, e ele foi devorado por um leão. Era uma falsa piedade. E dizendo-se servos de Deus, Apocalipse 2, 20, se passam por ovelhas. Mateus capítulo 7, verso 15. Por fora estão vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E o seu propósito é justamente enganar os incautos. Efésios capítulo 4, versículo 14, fala a respeito dos meninos, para que não sejamos meninos levados por todo vento de doutrina. Por isso Deus deu os dons ministeriais para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para o alto ministério, para que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, o padrão de Cristo, para que nós não sejamos levados pelos ventos de doutrina, nós não sejamos enganados. Tudo bem, irmãos? Essa proliferação, falso Cristo, falso profeta, tudo ok? Vamos permanecer firme no estudo da palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo. Amém, irmãos? O nome do Senhor Jesus. Ok, agora nós temos aqui a segunda questão, apostasia. Você sabe o que significa apostasia? Quem sabe? Desvio da fé, afastamento. Mais alguém? Mariana? Abandono consciente, premeditado. Mais alguém gostaria de participar? Deserção das fileiras da batalha. Deserção das fileiras da batalha. Ok? É provar de tudo que ele tem e depois abandonar tudo negando.
Aí nós temos definições do que é apostasia e vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Apostasia significa desvio, afastamento. Quer dizer abandono consciente e premeditado da fé cristã. Então, se você quiser grifar na sua revista, porque estamos vivendo os últimos dias e os sinais que antecedem a volta de Jesus têm como propósito principal deixar-nos alertas e despertados e preparados para a iminente volta do Senhor Jesus. Primeiro sinal: falso Cristo, falso profeta. Essa proliferação, essa multiplicação de heresias, ensinos e desvios doutrinários, e tantas pessoas seguindo o ensino errado. Isso é um sinal de que Jesus Cristo, Ele está voltando, que Jesus está às portas. Segundo, apostasia, que significa afastamento, desvio, quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda do Senhor Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo de número 3. Ali os irmãos estavam na questão, se Jesus já tinha voltado, e Paulo escreve para aquela jovem igreja, esclarecendo essas questões que perturbavam os irmãos de Tessalônica. E Paulo, escrevendo aos irmãos, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e da perdição. Ou seja, os sinais que antecedem a volta de Jesus, de acordo com esse texto, são dois, e nós estamos vendo outros aqui. É a apostasia, abandono consciente, premeditado da fé cristã, desvio, afastamento, e o aparecimento do anticristo, aquele que se coloca no lugar do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos e a doutrinas. O que significa apostasia? Abandono. Todo mundo, vamos lá? 1, 2, 3. Abandono premeditado e consciente da fé cristã. E é um sinal muito forte que antecede a volta de Jesus. E o Espírito está dizendo expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Eles negarão a fé que um dia professaram. E esse é um sinal da volta do Senhor Jesus. No Antigo Testamento nós vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram-se, abandonando o Senhor e a sua lei, mas eles receberam a recompensa por se desviarem do Senhor. Jesus voltará a julgar os apóstatas, dando-lhes a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é sempre vista como é assim que Deus vê a apostasia, o abandono consciente, premeditado da fé em Cristo Jesus. Numa definição clara de apostasia, quer dizer abandono da fé. Apostasia é um sinal fortíssimo do prenúncio da vinda de Jesus. Na vida espiritual ou religiosa, são esses os sinais mais marcantes que antecedem a volta do Senhor Jesus. São os sinais mais marcantes, os sinais mais fortes. Esse abandono da fé na pessoa de Jesus. Pregadores, homens que combatiam pela fé que foi dada uma vez por todas aos santos, como de Judas, hoje eles são contra aquilo que outrora eles defendiam. Mas outrora eles defendiam a fé que foi entregue aos santos, mas agora eles são contra. O que é isso? É um sinal muito forte
do arrebatamento da igreja, da iminente volta do Senhor Jesus. E aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos aqui, deixa eu ver, a doutrina de demônios. Vamos para o terceiro, doutrina de demônios. Deixa eu falar aqui que eu marquei. Nós temos, ainda na apostasia, nós temos a apostasia na área do ensino. Há igrejas que estão comemorando festas judaicas, como a festa dos tabernáculos, a festa da colheita e até mesmo a Páscoa, que são festas eminentemente judaicas. É um retrocesso, estão voltando àquilo que apontava para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Estão retornando às festividades e aqueles rituais que eram realizados no Antigo Testamento. E isso não está correto, porque todas aquelas festas, elas apontavam para Jesus, elas eram sombra. Jesus é a substância, Jesus ele é a essência. E Deus falou outrora aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras. Mas agora, na plenitude dos tempos, Deus deu a revelação completa na pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma apostasia, isso é um abandono, é um afastamento da palavra de Deus. E é um ensino errado que está sendo transmitido, e por não examinar essas escrituras, o que nós vemos algumas pessoas que seguem esse ensinamento sem examinar se realmente é isso que as escrituras ensinam e se é isso que deve ser ensinado. Agora nós temos aqui no 3, doutrina de demônios. Doutrina de demônios, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continua sendo o que para a igreja? E para a fé cristã? Continua sendo uma ameaça. Eles foram e continuam sendo para a igreja e para a fé cristã uma ameaça. Atualmente muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como por exemplo da confissão positiva. Pense a coisa, fale a coisa e receba a coisa. Deus ele é o subserviente do homem. O homem ele manda em Deus, ele determina. O determinismo, isso é o ensino de demônios. Deus ele é soberano. Deus é o Senhor dos senhores. Ele é Senhor e nós, homens, somos servos. Mas nós vemos que algo que surgiu na América espalhou-se pelo mundo, sem examinar essas escrituras, deram credibilidade por esse movimento e acabou se infiltrando nas igrejas e é uma ameaça para as igrejas e também para a fé cristã. A confissão positiva, a teologia da prosperidade, que o cristão não pode ficar doente, ele não pode ser pobre, ele não pode passar por privações, ele tem que ser uma pessoa sempre muito bem economicamente. Ele é julgado por aquilo que ele possui, ele não pode ficar enfermo. E quando nós vamos para as escrituras, nós vemos Eliseu, e ficou enfermo, morre enfermo. Nós vemos Paulo, que ora sempre 3 vezes para que Deus o cure. Deus diz: não, minha graça te basta. Nós vemos Timóteo, um homem de Deus, o pastor da igreja de Éfeso, que ele tomava suco de vinho, suco de uva, com água, porque ele tinha uma enfermidade no seu estômago. Então são ensinos que na verdade deturpam e não são ensinos saudáveis. Não é a sã doutrina. Somente a sã doutrina pode gerar saúde espiritual. Se não é essa doutrina, então vai gerar pessoas instáveis, inconstantes na sua fé em Cristo. Aqui nós temos também um outro exemplo do culto aos anjos.
e muitas crendices, misticismo, que corrompem a sã doutrina. Sã doutrina gera uma igreja sã. Sabemos que Satanás, ele é o que, gente? Ele é o enganador. Satanás, ele é o enganador. E nós encontramos no Apocalipse 12, lá em Apocalipse 20, que fala que ele é o enganador de todas as nações. Ele é o enganador e ele procura de todas as formas iludir o crente, os crentes, a fim de que abandonem a fé verdadeira. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas e conhecer o autor das Escrituras. Não só conhecer o livro de Deus, mas conhecer o Deus que deu o livro, porque nem todos que falam em nome de Deus, de fato, eles estão sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. E o alvo de Satanás é levar os crentes a abandonarem a fé em Cristo Jesus, a apostatar, negar a fé que uma vez professou. E vejam que João, ele afirma, Apocalipse 12, Apocalipse 20, que o diabo é o enganador de todas as nações. E ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. E os anjos são seres de glória maiores do que nós. E os seres de glória aderiram à sua rebelião. E nós que lutamos contra a carne, lutamos contra o mundo, lutamos contra Satanás e as nossas debilidades, se não corremos para os pés de Jesus, para estudar a sua palavra e estarmos em comunhão com o Espírito Santo, buscando a Deus constantemente, nós podemos ouvir alguma coisa e achar que devido à movimentação, aquilo de fato é uma ação de Deus. Mas quando examinamos as Escrituras, nós veremos que aquilo não tem absolutamente nada de Deus, não tem nada de Escritura. E porque não tem nada de Escritura, de Bíblia, então nós devemos rejeitar aquele ensino, porque ele não vai gerar saúde espiritual para nenhuma pessoa e muito menos para a igreja. Irmãos, está claro para todos nós? Está tudo bem? Na bênção? Nós devemos estar o que? Vigilantes. Precisamos ser vigilantes. Muitos que se dizem crentes, olha a situação que nós estamos vivendo. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando e até legislando em favor do aborto. Já estão, que se dizem crentes. A vida é uma dádiva de Deus. Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. E o homem tirar a vida de um inocente, isso é um assassinato. Agora está sendo bem assim, falado no Brasil por causa do Zika vírus, né? Que fica com microcefalia. Eles estão já tipo assim apoiando que a mãe que contraiu o vírus e está grávida venha tirar a criança. Está bastante repercutindo no Brasil agora justamente sobre o aborto ser legal, né? Exatamente. Interessante que a sociedade, ela se mobiliza para o assassinato, mas a sociedade não se mobiliza para a proteção da vida. Ela está se mobilizando para cometer um assassinato, porque quando nós vamos, o Salmo 139, Jeremias capítulo 1, Deus fala que antes que saísse da madre, eu te formei, e as nações eu te dei como profeta. Salmo 139, Deus fala a respeito de Davi, dizendo, de uma forma maravilhosa fui formado, entretecido no ventre da minha mãe. Um ser, uma pessoa, a partir do momento que a concepção óvulo espermatozoide,
ali está uma vida em potencial. A única diferença é o tempo e a nutrição. Ela é uma vida. E quando os adultos se reúnem e a sociedade e aqueles que legislam, eles querem regulamentar, legalizar uma prática dessa, é a legalização do assassinato. A sociedade é capaz de se mobilizar para cometer uma atrocidade, mas a sociedade é incapaz de se mobilizar para trazer instrução, orientação, o governo a essas famílias que precisam de apoio, de orientação para cuidar dessas crianças. Outros casos, não seja esse caso do Zika vírus, outros casos também. Nós temos visto esse debate todo, e o que é lamentável são pessoas que se dizem cristãs, que estão legislando e estão defendendo a questão do aborto. E nós precisamos ter um posicionamento. Nós vamos estar embasados nas Escrituras Sagradas. Não importa quão conceituado e quão na mídia aquela pessoa esteja, não importa quão importante ela seja, a único e infalível é a palavra de Deus. E a vida é uma dádiva do Senhor. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Foi Ele que disse: não cometerás assassinato. É não tirar a vida de uma pessoa. Mas nós vemos uma sociedade que tem se afastado de Deus de uma forma tão terrível, que já estão legislando em favor do aborto. Nós temos outro aqui, homossexualidade. Nós temos a questão da apostasia. 1 João, aqueles que estavam conosco não eram nossos, saíram dos nossos porque não eram nossos, mas que professavam a fé em Cristo, e hoje saíram porque na verdade não estavam em Cristo, e hoje você encontra, mas ouvimos a respeito de muitas igrejas, entre aspas, porque igreja no sentido neotestamentário é aqueles que foram chamados para fora do mundo para pertencer exclusivamente a Deus. Isso é igreja. Aqueles que foram chamados para fora do mundo para pertencer ao Senhor Jesus. Mas nós vemos, entre aspas, ordenação de homossexuais para estar à frente de um ajuntamento de pessoas. E citam algumas referências bíblicas e legislando, lutando pela regulamentação daquilo que Deus disse ser algo abominável aos olhos do Senhor. Também a disfunção familiar, essa desconstrução da família. E nós vemos lá em Gênesis, Deus formou o homem e a mulher, e destes vieram o homem e mulher, da união vieram os filhos, e Deus disse: enchei, multiplicai e povoai a terra. Deus abomina o pecado sem a santificação. Deus abomina o pecado. E sem santificação ninguém poderá ver o Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento, que agrada a muitos, levando-nos uma vida sem compromisso com e sem a santificação. E o texto anterior, Hebreus 12, 14, nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E esse evangelho de entretenimento, que agrada a todas as pessoas, não leva a um compromisso com Jesus, e o compromisso com Jesus implica na transformação da vida. Lá em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vir a Cristo, há uma transformação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e salvação é transformação do homem, novo nascimento, e novo nascimento é mudança de natureza, é o homem não ser guiado e fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Agora ele é participante da natureza divina, mas não há essa preocupação de levar a esse compromisso com Jesus. E sem santificação, a Bíblia ela é muito clara: ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz que nós
devemos ser santos. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão de esperança que há em vós. 1 Pedro 15? Aqui 3,15. Não, 1,15 sede santo em todo o vosso procedimento. E o 16 fala que nós devemos viver em santidade. É uma vida santa, uma vida separada para o Senhor, uma vida separada do pecado, e uma vida dedicada completamente a Deus. Por não conhecer a palavra de Deus e não viverem segundo ela, muitos acabam sendo levados pela... Nós temos a apostasia teológica, que é o abandono dos ensinos total ou parcial das Escrituras, e aqui nós temos a apostasia moral, quando aqueles que professam a fé em Cristo, eles acreditam poder viver com Cristo e desfrutar simultaneamente de uma vida de pecado, uma vida toda descompromissada, e a sua consciência ela fica cauterizada, insensível à voz do Senhor. Devemos viver uma vida de santidade em todo o tempo, e esse ensino que podemos viver da maneira que queremos, esse é o ensino de demônios, esse é o outro evangelho, porque o evangelho verdadeiro, lembra que Paulo falou lá em Gálatas, ainda que o anjo do céu, nós, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual nós temos anunciado, seja anátema. Esse evangelho de viver como você quiser é um outro evangelho, e tanto o que prega quanto aquele que segue esse evangelho, entre aspas, é um anátema. É preciso arrependimento, é preciso conversão ao Senhor, e é um ensino de demônios, não é um ensino da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Nós temos aqui o quadro da perseguição aos crentes. Todos eles são sinais que antecedem a volta de Jesus, e tudo isso está muito claro diante de nossos olhos. Quarto, perseguição aos crentes. Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grandes perseguições aos seus discípulos. 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos, e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada. Mas os cristãos continuam sendo alvo de perseguições. Quantos nas universidades não são perseguidos e se tornam alvo de chacota por declararem a sua fé em Cristo? Nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos quanto o cristianismo. Mas há uma promessa para os que forem fiéis na Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo 12. Vamos lá? Vamos abrir? Qual é a promessa de Deus para aqueles que forem fiéis na tribulação? Mateus 5, 11, 12. Você pode fazer a leitura, por favor? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Aqueles que passam pela tribulação, pela perseguição e permanecem fiéis ao Senhor Jesus, o próprio Cristo no Sermão do Monte, ele está dizendo que são bem-aventurados, são felizes, porque aqueles que nos antecederam, eles também foram perseguidos, tanto quanto aqueles que estão sendo fiéis a Jesus hoje. E essa perseguição, aqui vai falar, em algumas nações a perseguição não é velada, mas torna-se explícita, como no caso da Síria, nós estamos vendo nas redes sociais, na Coreia do Norte,
na China e em países do norte da África. Segundo a missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, recentemente na Síria, dezenas de cristãos foram sequestrados por combatentes islâmicos. Isso está muito patente diante de todos nós, nossos irmãos sendo decapitados, nossos irmãos sendo queimados vivos, não negam a sua fé em Cristo, cristãos e uma minoria religiosa estão sendo executados de maneira fria, e essa perseguição, Jesus ele falou que é por causa do seu nome, mas é um sinal, quando nós vemos tudo o que está acontecendo, essa perseguição contra os cristãos, e nos sensibiliza e nos leva à oração, à intercessão, à súplica em favor da família, e que Deus ajude nossos irmãos que não neguem a fé, porque existem irmãos que estão em cativeiro, existem irmãos que estão presos, estão sendo ameaçados e sentenciados à morte, sendo torturados. Então nós oramos para que Deus os fortaleça, que eles não neguem a fé em Cristo, porque Jesus ele falou que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e não pode matar a alma. Nós devemos temer aquele que pode sim lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. A esse nós devemos temer, e nós oramos pelos nossos irmãos para que Deus dê força, Deus dê graça, e somos encorajados através do testemunho que eles estão dando perante o mundo da sua fé em Cristo.